noite, sejam bem-vindos ao nosso curso aqui. Hoje começando o nosso curso de introdução ao Antigo Testamento com o Sayão, Luiz Sayão, seja bem-vindo aí, sejam bem-vindos todos, né? E vamos aí, tem gente falando aí com grande expectativa para esse curso, hein, Sayão? Pois é, boa noite, Suzy, ou bom dia, ou boa tarde, né? Muito obrigado a todos aí que já estão na sintonia aqui com a IBNU, e nós vamos tratar, né, de falar sobre introdução ao Antigo Testamento. Obrigado aí pela organização, Suzy, aqui da área de ensino da IBNU. Então nós vamos falar sobre o Antigo Testamento e tentar entender as questões mais importantes, né, que tem a ver com essa questão de entendimento do Antigo Testamento. E a gente começa hoje, né, com a nossa primeira aula, que vai fazer parte aí da equipe IBNU, que vai estar participando ativamente da introdução ao Antigo e ao Novo Testamento, que está acontecendo na quarta-feira. E aqui, então, vamos falar hoje, né, e vamos adiante aí para a nossa aula. O pessoal pode estar sintonizado, né, que a gente vai aí ter a oportunidade de depois vocês mandarem também as suas perguntas. Isso aí, então a gente já vai, né, colocar aqui os slides para vocês poderem acompanhar. Deus abençoe, boa aula. Obrigado. Muito bem, nós vamos falar então sobre os manuscritos do Antigo Testamento. Vamos então prosseguir aí para falar sobre os manuscritos, né, da Bíblia e com atenção no Antigo Testamento. Então a gente sabe, você tem a sua Bíblia aí em português ou em qualquer outra língua moderna, mas a gente, né, lembrando bem a todos que o Antigo Testamento, com seus 929 capítulos, é traduzido do texto bíblico que é chamado de Tanakh pelos judeus, que é a Bíblia hebraica, quase toda escrita no hebraico bíblico antigo, e com alguns capítulos em aramaico, no livro de Daniel, no livro de Esdras, aí toda essa realidade que é o fruto de um trabalho que foi organizado pelos chamados maçoretas, os que foram os guardadores da tradição. O Novo Testamento em grego, né? E aí a gente vai ver como é que é esse caminho. Uma das coisas muito interessantes que a gente tem, né, com respeito aos estudos do Antigo Testamento e da Bíblia de modo geral, é o grande impacto que veio da arqueologia. Quer dizer, nós temos os manuscritos que estavam à nossa disposição e vamos falar sobre eles. Vamos mencionar como é que isso era feito, né? E nos últimos anos, especialmente nos últimos 100 anos, as pesquisas na área arqueológica teve muito impacto aí no entendimento, né, e na delimitação mais exata do texto do Antigo Testamento. Então vamos prosseguir aí para a gente ver o que é que nós temos na sequência, né? A gente pode observar, né, que é uma coisa importante para a gente entender o Antigo Testamento, é que o Israel antigo ficava num cenário, né, cultural, geográfico e geopolítico do antigo Oriente Próximo, né? Você vê, por exemplo, nesse mapa, a famosa Rota de Abraão, que sai lá de Ur dos Caldeus, né? Lá nós tivemos a antiga civilização mesopotâmica, com vários, vamos dizer, impérios históricos distintos, começando com os sumérios, depois acadianos, e é importante a gente entender isso porque a compreensão do texto bíblico do Antigo Testamento passa pelo entendimento dessas
culturas, dessas línguas e de uma série de comparações, inclusive linguísticas, né? E às vezes alguém fala, olha, eu ouvi dizer que a Bíblia tem textos parecidos com os da Mesopotâmia e do Egito, mas é claro, Abraão veio de lá, né? Só pode ter texto parecido com o local da origem, de onde ele veio, né? E da mesma maneira também tem similaridades com os antigos egípcios e até com os antigos hititas, né? Então vamos ver o que mais a gente pode observar aí. Olha lá, escrever no mundo antigo era uma tarefa, a princípio, bastante limitada. Você pode imaginar, né, que a escrita era algo que pertencia à classe superior, né, à classe sacerdotal. E aí as antigas civilizações, o que a gente tinha? Né? A gente tinha a possibilidade de escrita em material durável. Tanto na Mesopotâmia como no Egito, a maior parte das informações que nós temos da antiguidade são informações que vieram através daquilo que ficou registrado em material durável. Então você vê aí um tablete de argila que traz para a gente o que é chamada a escrita cuneiforme, né, que começou com os sumérios e depois os acadianos da antiga Mesopotâmia, assim como no Egito a gente vai ter a escrita egípcia antiga, que é marcada pelos seus famosos hieróglifos, né? E aí esses são os principais registros do mundo antigo que permitem a gente entender o ambiente cultural, linguístico, social e religioso no qual estava inserido o antigo Israel. Né? E aí, então, a gente vai ver, por exemplo, olha que coisa interessante, na Suméria foi encontrado um texto, né, que é a lista dos reis sumérios. Essa lista é uma lista que traz um texto bastante parecido com o texto de Gênesis capítulo 5. Né? A Suméria é a primeira grande civilização da antiguidade que teve os seus textos assim que foram encontrados, né? E essa escrita cuneiforme, né, que depois também foi usada pelos acadianos, olha só que a terra de onde o Abraão sai, Ur, né, que é chamado na Bíblia de Ur dos caldeus, ficava exatamente na Suméria. Né? Então vamos ver um pouquinho mais a respeito dessa realidade que nós temos aí na sequência do nosso estudo sobre o Antigo Testamento, os manuscritos bíblicos. Dá uma olhada, que coisa interessante, como é que isso se deu na Antiguidade, né? Na verdade, até hoje existem línguas que funcionam com esse sistema. Você vê, por exemplo, aí a figura de um peixe, né? Como é que é o desenho estilizado de um peixe, como é que ele passou a ser representado inicialmente, né? Era o que a gente chama de uma escrita pictográfica, como acontece até hoje, por exemplo, com o mandarim, né, que é exatamente mais conhecido popularmente como língua chinesa, né, e como é que isso se torna depois a escrita cuneiforme, que a gente vai conhecer, que passa do pictográfico para o silábico antes que venha a surgir na região que a gente vai conhecer como escrita alfabética. Olha só que coisa interessante a continuidade. Veja aí um documento, né, cuneiforme muito antigo, esse bem antigo, e aí você pode ver mesmo vários desenhinhos, né, nesse momento em que essa escrita ela é principalmente pictográfica, né, e ela vai mudar, né, no decorrer do tempo. Né, a gente pode observar o que acontece na mudança aí quando a gente vê na sequência o que aparece, tá vendo? Aquela escrita antiga agora, mais adiante, né, esse alfabeto cuneiforme vai ser usado pelos sumérios, pelos acadianos, pelo primeiro grande império babilônico, depois pelos assírios, pelos neobabilônicos, vai ser um tipo de escrita que vai predominar e que vai estar aí nesse contexto de línguas semelhantes e parecidas com o hebraico.
Olhando aí, olha só o que vai acontecer para chegar nas línguas bíblicas, né? Você encontra esse mesmo fenômeno na chamada escrita proto-cananita, né? Os cananeus também eram majoritariamente semitas e desenvolveram aí aquilo que vai ser um elemento comum, né, entre os antigos fenícios, os cananeus, os hebreus, né? Aí você vê o tipo de desenho, né, da escrita proto-cananita, como é que isso vai se tornar o que é chamado o fenício antigo, que é também o paleo-hebraico, né? E que vai ter a grande revolução de não ser mais uma escrita nem pictográfica, nem silábica, mas alfabética, né? De fato, cada sinal gráfico se refere a um fonema específico e que se desdobra também, aí como a gente vê depois no alfabeto grego, né, que tem relação. Então, em hebraico você tem Aleph, Beit, Gimel, Dalet, em grego Alfa, Beta, Gama, Delta, você vê, né, a relação. Então vamos ver mais um pouquinho aí para a gente aí, só para você ver todo o cenário, né, dos diversas letras do alfabeto hebraico, e como é que ela se desenvolveu desde o proto-cananita até chegar na forma que a gente conhece, uma forma quadrática, né, para ter todo esse desenvolvimento histórico, né. Indo adiante, a gente então vê que nesse mundo antigo, o que acontece? Se desenvolveu uma função importante, né? A gente lê na Bíblia os escribas e os fariseus, né? Esse escriba, né? Parece uma coisa assim de menos atenção, né? Para a gente vamos considerar, mas na verdade esses escribas se tornam uma função importante no mundo antigo, tanto na Mesopotâmia. Essa estátua aí do escriba egípcio, né, mostra o grau de importância, né? E isso vai ter ainda mais importância porque no mundo hebraico antigo vai ter associação direta com aquele que faz essa atividade no ambiente especialmente sagrado, né? A gente vai falar sobre os soferim, né? Os escribas que vão participar disso. Aí, além do Egito, além da Mesopotâmia, você pode ver nessa escrita cuneiforme um texto em ugarítico, que é uma língua importante que foi descoberta aí na região ali entre o Líbano e a Síria, e uma língua muito próxima do hebraico, né, que trouxe muita luz ao entendimento do estudo linguístico, né, do hebraico bíblico antigo para um entendimento mais adequado do texto bíblico, da palavra divina que chega até nós. E aí a gente vai observar a continuação, e agora você pode ter aí o seu mini curso, o mini momento de escrita propriamente cuneiforme, tá vendo? Aí os sons, quando essa escrita fica mais adiantada, né, lá mais para frente, e ela ganha o valor fonético mais específicos, aí você pode ver, né, os diversos fonemas A, B, G, R, D, Re, né, V, Z, e como é que ela era representada especificamente para que a gente tenha um entendimento, né. Uma coisa que chama atenção no decorrer do tempo é que logo os materiais que vão ser utilizados, eles vão ser materiais variados, né? Então a gente encontra, por exemplo, no Egito, muita coisa dentro das pirâmides, nas paredes das mastabas, dos grandes templos e construções. A mesma coisa na Mesopotâmia, encontra né, tabletes de argila, mas também vão se usar cacos de cerâmica, que são chamados, né, aí os ostraca, né, o ostracon, e nós temos até escrita em metal, como prata, ou esse rolo de cobre, por exemplo, que está no Museu de Amman, na Jordânia, é muito interessante ver como é que isso era preservado. Posteriormente, nós vamos ter a importância do papiro,
né, que especialmente usaram no Egito, só que como ele é muito frágil, poucos conseguem resistir, né, no decorrer dos anos, né, no Antigo Testamento, pouquíssimos papiros vão conseguir ser preservados, né, no Novo Testamento a coisa vai mudar, e depois os pergaminhos. Então, quer dizer, diante dessa introdução de todo esse cenário, né, de onde vem o texto da Bíblia que a gente tem, como é que ele chega até nós? Vamos então aí ver informações mais específicas sobre isso. Então, nós temos uma Bíblia em português, a gente tem várias versões, mas praticamente todas elas usam a mesma fonte, que é um trabalho técnico feito em cima dos manuscritos disponíveis. E aí você vê, né, uma foto de um manuscrito do Mar Morto, né, esse aqui é uma foto do trecho do livro de Isaías, que foi achado em Qumran, e a gente então vai olhar com atenção aí o que temos lá. Então vamos lá. Os textos que chegam para nós traduzidos, eles são frutos de um trabalho técnico. Que trabalho técnico é esse? Os estudiosos vão e pegam todos os manuscritos disponíveis e com uma avaliação, vamos dizer, técnica do assunto, eles fazem uma comparação entre esses manuscritos para, vamos assim dizer, tentar chegar mais próximo ao manuscrito original. No caso, por exemplo, do Novo Testamento, você vê aí, tem papiros, códices, manuscritos unciais, citações dos pais da igreja e algumas versões antigas, como a Peshitta siríaca. No Antigo Testamento, a gente tem um texto padrão, né? Você está vendo aí esse nome, essa letra BHS em cima, nós já vamos explicar o que é isso. Você tem o texto massorético, o chamado Códice de São Petersburgo, a Septuaginta, o Pentateuco samaritano, Targums aramaicos e manuscritos do Mar Morto. Então vamos olhar com cuidado e atenção que textos são esses e como é que a gente lida com eles. Então, na sequência, o que nós temos aí para ver? Veja lá. Os manuscritos mais antigos da Bíblia hebraica, nós não temos esses manuscritos aqui, não temos o original de Isaías, nem o original de Malaquias, mas, que coisa interessante, os judeus, logo, né, nesse período, que a gente pode chamar período interbíblico, que a gente tem a época aí do fim do Antigo Testamento até chegar ao Novo, cresce no ambiente judaico essa compreensão que esse texto da palavra divina é diferenciado e que ele deve ser especialmente preservado. E aí esses manuscritos, né, e aí hebraicos com alguns poucos aramaicos, dão origem ao que a gente chama de manuscritos proto-massoréticos, que vão ser preservados, né? Os massoretas se desenvolvem especialmente como uma tradição forte aí desde a antiga Idade Média, e você vê uma referência do século VII ao XI, alguns autores falam que do século V até o XI, até o ponto em que eles têm, vamos dizer, um texto padrão que foi chamado de Códice de São Petersburgo, por causa do fato de que ele estava guardado nessa famosa cidade, né, imperial da Rússia, e depois mudou para Leningrado e posteriormente voltou para o seu nome original, São Petersburgo. Né? Paralelamente, a tradição samaritana, que se tornou, né, um pessoal paralelo, também preservou um Pentateuco famoso que foi aí guardado na história e tem uma edição aí que é da Idade Média. E quando os judeus resolveram, né, lá em Alexandria, traduzir o Antigo Testamento para o grego, essa herança deu origem à Septuaginta, que vai ser a versão grega do Antigo Testamento, que vai ter uma grande importância no cristianismo primitivo, né? E o chamado Codex Sinaíticos, né, que foi achado ali exatamente no Mosteiro de Santa Catarina, lá no tradicional lugar do Monte Sinai,
ele tem o Antigo e o Novo Testamento, e esse Antigo Testamento é um texto base da Septuaginta. Então veja só que os estudiosos vão olhar todos esses textos e analisar para detectar, vamos dizer, algo mais próximo possível do que veio a ser o texto original. Vamos adiante para a gente ver. Olha lá o que é a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Por causa da reforma protestante, por causa do princípio do sola escritura, os ambientes culturais da Europa, que tiveram uma influência dessa perspectiva, eles acentuaram o seu interesse do estudo da Bíblia. O próprio Lutero, por exemplo, né, ele era um grande estudioso do grego, né, e era fluente em grego e latim, então ele traduziu o Novo Testamento para o grego, né, a gente sabe disso, isso terminou em 1521, mas o Antigo Testamento foi um grande desafio. Então houve um certo momento de aproximação, né, desses primeiros reformados europeus com rabinos estudiosos judeus, né, e Lutero consegue, né, com a ajuda de 8 grandes especialistas, 13 anos depois, ter o Antigo Testamento traduzido, né, para o alemão, a chamada Luthers Übersetzung, né, de Bíblia, que foi aí traduzida e que teve um impacto muito grande, né? Então isso fez com que nesse ambiente houvesse uma pesquisa mais acentuada. Então, no contexto de fala alemã, a gente vai ver isso, que a Sociedade Bíblica Alemã vai desenvolver um projeto que vai ser chamado, isso mais recentemente, no século XX, né? Aí até 1977 surge o trabalho da Bíblia Hebraica Stuttgartense, que tem base no trabalho feito anteriormente por um estudioso chamado Rudolf Kittel. Rudolf Kittel, anterior, né, um erudito que pegou esse códice, né, que é o Códice de São Petersburgo, que é a base, é o texto padrão. Todas as Bíblias são traduzidas a partir de lá, que é um texto completo do Antigo Testamento, que é o famoso texto massorético. E aí, o que acontece, né, esse texto em hebraico e em aramaico, que está bem fundamentado, seguindo uma tradição antiga de uma família, né, que tem a ver com Aaron Ben Asher, esse trabalho detalhado foi feito e depois do trabalho do Kittel, essa equipe chefiada por Karl Elliger e Wilhelm Rudolph trouxe a BHK, que tem o texto, a pontuação e as anotações massoréticas e um chamado aparato crítico, umas anotações embaixo para fazer todas as devidas comparações com os outros manuscritos do Antigo Testamento que nós temos, ou seja, outros manuscritos massoréticos, Septuaginta, Pentateuco Samaritano, né, os Targums aramaicos, e assim a BHS vai interagir com todos os manuscritos. Vamos ver então o que a gente aprende com isso. Dá uma olhada, aí você tem uma página da Bíblia Hebraica Stuttgartense. Você pode observar que tem o texto aí, padrão no centro, né? Começa lá em cima, o texto Bereshit, para Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, Ve'haaretz haitá tohu vavohu, ve'choshech al pnei techom. O texto aparece e ele tem, né, todos esses detalhezinhos, esses pontinhos que foram preservados pelos maçoretas com uma série de anotações que estão do lado da página, e embaixo você vai ver o aparato crítico, que é trabalho dos estudiosos que vão, por exemplo, mostrar que o que aparece no hebraico como Bereshit tem manuscritos que aparece Bareshit, quer dizer, não muda muita coisa, mas aparecem essas pequenas variações e as considerações que os estudiosos fazem, né? E veja, esse aqui não é nem um trabalho religioso, é um trabalho técnico de crítica textual. Muito bem, vamos aí prosseguir para ver um pouquinho mais. A gente vai ver alguns
manuscritos antigos que fazem parte desse trabalho. A gente tem, por exemplo, do Moshe Ben Asher, um códice que é limitado, não é igual o outro que tem o texto do Antigo Testamento inteiro, mas esse códice Cairenses, né, que é do ano 827, você pode ver como é que é a forma de um manuscrito desse, que é usado, né, quando se faz uma comparação para ver lá exatamente até quando a gente olha também para um texto e está de alguma maneira um pouco difícil de entender, os manuscritos outros podem ajudar na identificação exata da letra ou do texto em vista. E assim, vemos, por exemplo, lá de Shlomo Ben Buyá, do ano 930, esse códice que é muito importante, que é de Alepo, a famosa cidade na Síria, que teve uma grande e importante comunidade judaica. Esse códice foi salvo da destruição e hoje ele está devidamente preservado lá no santuário do livro em Jerusalém, no mesmo museu que cuida dos manuscritos do Mar Morto. Né? Então veja que coisa impressionante e até mesmo emocionante. Vamos então ver o que mais temos de material aí que aparece. E aqui você tem então o Códice de São Petersburgo, que é exatamente do começo aí, né, do ano, entre o ano 1008, 1009, 1010, onde nós temos a cópia de uma página aí definida como B19A, um dos manuscritos, que tem importância. Pois é, aí o que acontece? Para que se faça um trabalho adequado, todo mundo vai fazer, né, vai fazer o uso do texto massorético padrão. Mas em alguns contextos, esse texto precisa ser olhado, né, e visto nos textos paralelos. Um texto extremamente importante, quase que, digamos assim, mais importante depois do massorético, é a Septuaginta. Ela foi elaborada, né, pelos judeus helenistas no século III a.C., judeus da famosa cidade de Alexandria, uma cidade de cultura grega helenizada no Egito, e é, vamos dizer, a primeira vez que se faz uma tradução bíblica, né, na tradução do Antigo Testamento, e ela é a mais importante, mais antiga versão. Né? Como a gente sabe, o mundo do Novo Testamento era um mundo grego, era o Império Romano, mas de fala grega naquela parte do mundo. Então, todo o Novo Testamento foi escrito em grego e a Septuaginta se torna importante e relevante, muito usada pelos primeiros cristãos. O texto tem diferenças pequenas, não é nada assim. Em alguns lugares essas diferenças são maiores em relação ao texto massorético. De modo geral, o texto é muito coincidente. E Alfred Ralphs é o, vamos dizer, o editor da Septuaginta padrão usado nos estudos, que também é um texto publicado pela Sociedade Bíblica Alemã, e também, vamos dizer, obra da UBS, da United Bible Society, que vale aí para todas as sociedades bíblicas unidas no mundo, que tem um papel importante na relação com esses textos considerados padrão. Então vamos ver o que mais a gente pode ver. Olha lá, um manuscrito da Septuaginta, né, que nesse caso, é do chamado Códice Vaticano. Né? Não tem nada a ver com uma determinação do Vaticano. Ele é chamado Códice Vaticano porque está na biblioteca do Vaticano. Às vezes tem gente que acaba tendo algumas informações imprecisas, imaginam que o Vaticano tem algum tipo de poder de interferir nos manuscritos da Bíblia, e isso realmente não é o caso, não faz sentido. Né? E então a gente vê, né, que aqui sim você tem um trabalho mais pormenorizado. Observe só a edição crítica. Lá em cima você tem um pequeno texto bíblico, que é do livro de Números, né, Aritmoi, e embaixo uma série de discussões detalhadamente apresentadas. Essa Septuaginta é chamada a edição de Göttingen, que é muito importante nos estudos técnicos, né, que os estudiosos fazem em relação ao estudo da Bíblia, até porque ali a Bíblia
é a obra mais importante da literatura mundial, né, com a sua inspiração extraordinária, como o livro de espiritualidade mais determinante da experiência humana, e, claro, como livro inspirado, como palavra divina, referência para a vasta maioria dos cristãos de todo o mundo, deve ser tratado com toda atenção, com todo cuidado e com uma postura especial. E aí você vê agora, olha que coisa interessante, mudou tudo, né? O Pentateuco Samaritano. Os samaritanos é um grupo que vai se desenvolver depois da invasão assíria no Reino do Norte, que misturou, né, os israelitas antigos com outros povos e trouxe uma outra tradição religiosa. O que caracterizava os samaritanos é que eles aceitavam a Torá, a lei de Deus, e aceitavam também um pouquinho dos livros históricos, como Josué, mas depois disso, quando entra naquilo que Deus vai falar na Bíblia da aliança com Davi, os samaritanos, não, nós não temos nada com Davi, nem com Judá, nem com o Reino do Sul, e eles se mantêm muito ligados apenas ao Pentateuco e desenvolvem uma tradição religiosa paralela, é quase como um grupo, vamos dizer assim, diferente do judaísmo do qual ele se afasta. Mas o que tem interessante? Eles copiam. Os samaritanos existem até hoje, comunidade pequena, que está presente na Palestina, está presente em Israel, está presente em alguns lugares, por exemplo, na Inglaterra tem uma comunidade, né? E eles, então, têm a cópia também. Então, às vezes, quando surge uma pequena dúvida, uma questão, se compara, né, os textos para ver como é que ele se apresenta. Às vezes, por exemplo, o Pentateuco Samaritano está igualzinho a Septuaginta, é um pouquinho diferente do Massorético. Então, quando você tem uma boa tradução da Bíblia, como é o caso, por exemplo, da NVI, às vezes você tem uma notinha que explica uma questão que envolve uma pequena diferença aí que nós vamos encontrar de um manuscrito para o outro. Então, que mais a gente pode observar? Olha aqui a edição, né, o Fondgal, né, aqui uma edição do material produzido em alemão, né, der Hebräische Pentateuch der Samaritaner in Gießen. Você vê o texto agora traduzido aí para transliterado para o alfabeto hebraico quadrático com as devidas notas de rodapé. O que quer dizer isso para a gente entender? Quando você tem um texto bíblico na mão, o trabalho, o nível de aperfeiçoamento, a meticulosidade de trabalhar com esses textos assim milenares para fazer um trabalho de comparação é algo que é comparável ao estudo da astronomia, né, da biologia molecular, né, é ciência de alto nível que é feito em lugares como na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte, em Israel, né, e em medida menor em outros lugares do mundo também. Né? Então, o que a gente descobre com esses estudos todos? Que também se pesquisa outros textos, né, que têm lá o seu valor. No caso aqui, para vocês perceberem, se desenvolveu uma versão que é chamada versão Peshitta siríaca, que vai ter mais importância no Novo Testamento, mas para ver como há essa preocupação, né, logo desde o início do cristianismo primitivo, de traduzir os textos bíblicos, e aqui o siríaco é uma variante do aramaico, né, e você vê um texto que representa essa tradução, que tem também o seu valor. E, indo à frente, aqui uma coisa interessante, olha, os Targumim, ou Targums aramaicos, citações do Antigo Testamento. Inclusive, vou até mostrar aqui, ó, tem na minha mão aqui a famosa Mishnah. Mishnah é a obra dos rabinos, né, famosa, aqui o início da tradição do Talmud, que os estudiosos judeus desenvolvem, porque qual era a questão da tradição judaica? É o que de fato devemos entender da lei de Deus e como é que nós devemos
obedecer essa lei. Então começa toda uma preocupação de entendimento. E a primeira obra que dá origem a isso é exatamente o Mishnah, que é uma edição importante, você pode ver, que é traduzida no hebraico com introdução aqui, né, o famoso doutor Herbert Damby, é uma edição importante, essa aqui, inclusive, publicado pela Oxford Press. Então, veja o que quer dizer isso. Quando os estudiosos, voltando lá para o nosso slide, iam falar sobre o Antigo Testamento, esses rabinos da antiguidade, de repente ele ia falar, olha, é o seguinte, conforme está escrito lá em Shemot, né, ou seja, em Êxodo, o texto diz isso e ele comentava, e comentava em aramaico. E a pergunta é, como é que ele entendeu esse texto que ele tem na sua mão, que ele está vendo, que ele está olhando, que está em hebraico e ele traduz, né? O verbo letargem no hebraico é traduzir. Targumim ou targum são traduções, que são essas citações. Então, olha que coisa interessante. Na hora de ver um texto e olhar com atenção e detalhe, né, porque como o alfabeto hebraico tem letras parecidas, às vezes o manuscrito, a coisa está escrita muito juntinha, a gente fica na dúvida se é essa letra ou aquela outra, né? Jesus até fala que não vai ficar de fora, não vai ser rejeitado da lei nenhuma diferença de uma letra e outra. Então, na hora de tentar decidir no detalhe, olhando os textos maçoréticos, a Septuaginta, o Pentateuco Samaritano, até mesmo a tradução, e esses targums também têm importância para a gente ver tudo que está envolvido nesse projeto extraordinário para lá de emocionante. Então vamos ver um pouquinho mais, né? É muito valioso entender como é que a Bíblia chegou até nós, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Como a gente sabe, né, o ambiente político onde o cristianismo primitivo se desenvolve é o ambiente do Império Romano, que no Oriente fala grego, mas no Ocidente fala latim. E nesse contexto, né, o famoso Jerônimo, no século IV, morando em Belém, Belém da Judéia, ele vai ter o grande trabalho, um desafio, né, que meio que na sequência do trabalho iniciado pelo famoso Tertuliano, né, entre o segundo e o terceiro século, de fazer algo que, vamos dizer, era um desafio enorme, né, de agora colocar todo o texto bíblico em latim, que era a língua mais importante e significativa do Império Romano, especialmente no Ocidente. E olha que coisa interessante, surge a Vulgata Latina. A Vulgata tem uma importância fundamental porque as versões antigas, especialmente no ambiente católico romano, foram traduzidas do latim. Então, essa tradução do latim, por exemplo, as antigas traduções católicas, né, para o português e para as outras línguas europeias, eram traduções da Vulgata Latina. Somente no século XX, aqui no ambiente católico, houve um esforço maior de tentar traduzir a Bíblia a partir do hebraico, aramaico e grego, né? Especialmente com o grande projeto da Bíblia de Jerusalém, a famosa escola École Biblique de Jerusalém, que deu origem a esse projeto, que chegou em português e em outras línguas também. E a Vulgata, às vezes, claro que ela tem importância muito menor, às vezes é interessante ver como ela foi traduzida, né? Assim como o gótico antigo, traduzido pelo Ulfilas, é uma versão do quarto século e teve importância, então às vezes vale a pena considerar a sua tradução. E aí nós chegamos no grande momento. Agora preste atenção para a gente ver e entender o que acontece nesse nosso cenário. Nós tínhamos todo o contexto do Antigo Testamento, o texto padrão fundamental é o Códice de São Petersburgo. Esse códice é do ano 1000 depois de Cristo. E as outras versões que nós tínhamos, mesmo a Septuaginta, que tinha um valor grande, porque tem o códice lá, que é do quarto
quinto século, né, que foi achado ali em Santa Catarina, no Mosteiro Santa Catarina, no Sinai, né? Mas de qualquer maneira, alguém olhava e falava, puxa, mas os textos hebraicos e aramaicos que são considerados texto padrão, eles são muito recentes. Será que não houve algum problema nisso? E aí a gente tem a famosa e importante descoberta dos manuscritos do Mar Morto. O que é que nós temos lá? Como é que isso aconteceu? Vamos ver aí na sequência. Em 1947, né, naquilo que a gente pode falar aqui da versão oficial de como isso se deu, 1947, dois beduínos, né, inclusive um deles conhecido como Eldib, Muhammad Jumal, né, e eles estavam na região ao norte do Mar Morto, não muito longe de Jericó, e ali numa localidade cuidando das suas cabras e ovelhas dos seus rebanhos no deserto da Judéia. Veja bem, nesse momento, essa região é uma região que está sob a ocupação jordaniana, né? Nós sabemos a situação complicada geopolítica do Oriente Médio, então está se discutindo, né, como é que fica depois da saída dos britânicos que tinham um mandato nessa região, como é que a terra ia ser dividida entre judeus e árabes, que ambos viviam ali na região. E nesse momento, os jordanianos têm, vamos dizer, o domínio dessa região. Eles vão ocupar especificamente de 1948 a 1967, e esses pastores de rebanho vão lá e percebem que uma cabra entrou numa gruta, numa caverna. Segundo a história oficial, ele jogou uma pedra e a pedra fez um barulho estranho, que parece que atingiu alguma coisa. Ele entrou para ver e achou, então, um vaso. Dentro desse vaso, uma série de pergaminhos, que é de couro de animal, como a gente sabe. E esses pergaminhos, ele pensou, puxa, isso aqui talvez dá para fazer sapato, né? Dá para a gente ganhar algum dinheiro com isso. E aí o que acontece é que houve todo um projeto, né, de pesquisa sobre aquilo que estava acontecendo. Ele levou esses manuscritos e, inclusive, deixou na mão de um comerciante que fez uma ponte com um líder da igreja ortodoxa em Belém, chamado Mar Atanasius, e esse material chegou lá, e nesse momento, assim, ouviu-se que alguma coisa tinha sido encontrada, e o famoso professor Eleazar Sukenik, no momento de tensão que estava se decidindo na ONU se Israel ia ser um Estado ou não, ele vai lá e tem a grande emoção de ver que eram manuscritos hebraicos, que inclusive com letras quadráticas, e assim ele consegue ter acesso a alguns. Uma parte disso, inclusive, foi levada para fora, para os Estados Unidos, foi colocado no anúncio, que curiosamente, né, foi aí comprado por um professor israelense também, né, esse aqui, o filho dele, Gael Yadin, né, que teve acesso, e aí então se iniciou todo um projeto com a participação de gente importante, como Roland Devaux e outros estudiosos, né, o próprio Eleazar Sukenik. Eles localizaram 11 cavernas diferentes, 11 grutas, mais 3 localidades onde acharam o texto do Antigo Testamento quase completo, 1000 anos mais antigos do que os textos que a gente tinha até o presente. Quer ver? Vamos ver o que foi encontrado aí na sequência. Mais de 900 manuscritos nessa localidade de Qumran. O que eles descobriram? Que ali havia um grupo, né, de religiosos dedicados a Deus, que entendia que o fim do mundo estava chegando.
Os primeiros estudos fizeram uma associação direta deles com os essênios, e muita gente ainda diz, olha, aqui nós temos os essênios. Pode ser que haja uma conexão, outros estudiosos dizem, ó, essênios não corresponde exatamente, o assunto está em debate, né? E eles, então, vão descobrir que esse pessoal acabou ficando muito decepcionado, né, com a realidade religiosa que havia no templo em Jerusalém, né, com a situação da tradição religiosa judaica naquele momento, e eles então vão para o deserto e passam a se purificar, passam a estudar e dedicar-se à vida religiosa mais sincera e objetiva, e entendendo, né, que logo vai chegar o momento da manifestação aí plena do reino futuro da parte de Deus na vitória dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Então, olha o que eles acharam. 206 textos bíblicos em hebraico, grego e aramaico, muita coisa, muito pouca coisa em grego. Alguns até sugeriram que um pequeno pedacinho de manuscrito da caverna número 7 poderia ter ligação com o Evangelho de Marcos, mas a gente não tem condição de definir isso. Acharam praticamente todo o Antigo Testamento. Não tinha os livros o rolo de Esdras, Neemias e Esther, e também o Cântico dos Cânticos Eclesiastes, que isso também só amadurece um pouquinho depois, na perspectiva canônica hebraica. E, claro, Esdras, Neemias e Esther não estão no horizonte do interesse deles. Não quer dizer que os textos nunca existiram, né? O que aconteceu foi que surgiu uma grande guerra, né, que a rebelião judaica contra Roma, que surge no ano 66, e vai durar até 73, né, Jerusalém é destruída no ano 70, amassada no ano 73, e esse pessoal, quando os romanos vêm descendo e perseguindo e procurando os revoltosos, o que provavelmente acontece é que eles abandonam, né, a região de Qumran, onde deixaram ali as suas construções, que depois ficaram soterradas, e eles escondem esses manuscritos nas grutas, provavelmente com a intenção de que depois eles voltariam lá, né? Foi encontrado um sinal de possível violação, né, desses manuscritos feita na caverna número 4, provavelmente no ano 68. Mas além dos textos bíblicos, eles também tinham textos não bíblicos. Havia textos hebraicos, aramaicos e gregos, tá vendo? Olha quantos textos, 550, 133, mais 22, e esses textos envolviam as regras da comunidade, esses textos envolviam obras teológicas deles, por exemplo, eles escreveram sobre essa questão dos filhos da luz contra os filhos das trevas, tem um rolo dedicado ao templo em si. Nós temos também a tentativa de explicação do texto bíblico, o famoso Pesher Havakuk, né? E é interessante que eles se interessavam muito pelo livro de Gênesis, até foi achado um apócrifo de Gênesis lá. Gênesis, Salmos, Isaías eram livros assim com uma atenção predominante. Por que esse material é tão importante? Porque esses manuscritos mostraram para a gente que a seriedade, a meticulosidade desses escribas e a própria providência divina mostram para a gente que, como nenhum outro texto da antiguidade, os manuscritos bíblicos, inclusive do Antigo Testamento, foram muito bem preservados através da história, que é uma coisa admirável, porque é muito difícil, né? E o trabalho de separação, de leitura, né? Começou tudo no Instituto Rockefeller, na parte oriental de Jerusalém, e depois isso se espalhou, os textos foram todos estudados, traduzidos, e são a maior descoberta arqueológica bíblica do século XX. Vamos ver aí na sequência, para a gente poder observar, olha que coisa interessante, né? Você vê, quem estudou um pouquinho de hebraico consegue até reconhecer algumas letras aí, né, que aparecem,
e que dá para ver lá o Shin, o Lamed, Aleph, Tav, não é nada difícil, né? E esse é um pedaço do texto de Isaías, né? Para ver como o texto está legível, como ele tem, não tem pontuação maçorética, ele tem as letras quadráticas, um material extremamente valioso e importante. O que os estudiosos fazem? A gente vê agora na sequência, quando eles pegam o texto, tá vendo? Aqui você tem o texto original, como ele aparece. O pessoal faz todo um trabalho de transcrição, né, para colocar isso de maneira clara, né, tirando aí as imperfeições, ajustando para fazer com que a gente tenha, vamos dizer assim, um texto padrão, exatamente como a gente pode observar aí, e esse texto depois é comparado com os outros para que a gente possa, né, ter uma visão mais exata do texto bíblico. Então, hoje, né, tá vendo? Você viu lá o trabalho da Bíblia hebraica Stuttgartensia, né? E agora a gente tem não só tudo aquilo que a gente já tinha no passado, mas a gente tem agora também os manuscritos do Mar Morto como fonte de comparação e de estudo para o entendimento da literatura do Antigo Testamento. O que é interessante nesse sentido é que não só a gente tem um material muito antigo que mostra que, como de maneira surpreendente esse texto bíblico foi tão bem preservado, né? Você vê um texto 1000 anos depois. E, aliás, o texto é tão impressionante que hoje você pega um aluno de escola em Israel e de 8, 9, 10 anos de idade, e ele olha para o texto que foi achado em Qumran e ele consegue ler e reconhece, né? Eu me lembro da primeira vez que eu visitei o Museu Santuário do Livro e eu, pela primeira vez, bati o olho no texto de Isaías, que é esse grande, né, o rolo completo de Isaías, e eu bati o olho lá. Isso aconteceu, né, em 2009, e eu lá re-razon, Sher, Hazá, Yeshayah, o Hanavi, dava para ler o texto. Eu falei, não é possível. Foi para lá de emocionante ver essa realidade e perceber como é que o texto foi preservado. E não só isso, deu para entender muito da realidade da época do primeiro século, a época do Novo Testamento, o ambiente religioso, o tipo de discussão teológica, a situação geopolítica religiosa, uma série de elementos que foram fundamentais para entender o que, de fato, acontecia aí especificamente nesse contexto. Então, aqui, então, a gente pode dizer o seguinte: quando você tem uma Bíblia em português ou em qualquer outra língua, você tem o resultado de um trabalho de tradução, muitas vezes feitas por especialistas que conhecem bem das línguas originais. Antes do trabalho de tradução, é necessário se basear nesse trabalho, que é o trabalho da definição dos manuscritos. No caso do Antigo Testamento, o padrão é o texto maçorético, famoso, que é a referência de todas as Bíblias, apoiado pelos diversos outros manuscritos maçoréticos, pela famosa versão grega Septuaginta, pelo Pentateuco samaritano, pelos Targums aramaicos, de vez em quando olhando uma tradução antiga como a Vulgata, e agora, especialmente, com a possibilidade de comparar também com os manuscritos do Mar Morto. Então, diante disso, né, a gente só pode dizer, né, que é um momento muito especial, um privilégio que a gente tem na nossa época de ter acesso a todo esse conhecimento, todas essas ferramentas e a possibilidade de examinar a extraordinária palavra de Deus com um nível de atenção mais detalhado e aprofundado para o benefício da nossa vida. E então vamos agora abrir um espaço, né? Nós temos aí com a gente também a professora Suzili, que está nos apoiando, e temos agora a possibilidade de termos as nossas
perguntas e para a gente comentar nessa hora. Então, professora Suzy, vamos lá, temos aí a possibilidade de perguntas que acho que o pessoal já pode mandar, se tem alguma coisa já por aí. Deixa eu responder primeiro, Sayão, as perguntas que o pessoal está fazendo sobre os comentários da Bíblia. A gente falou aqui do Rota 66, tem um aplicativo, tanto no iOS quanto no Android, o aplicativo Rota 66 mesmo, ou no Spotify, vocês também podem, Spotify, Deezer, né, todas as plataformas, vocês podem achar também por Rota 66 da Transmundial, tá bom? Então, fiquem à vontade aí, tudo gratuito, e você tem acesso aí a todo comentário muito especial, ele é dividido em uma parte de explicação, né, do texto, e outra parte de perguntas e respostas. Geralmente as perguntas são bem cabeludas, então é bom porque a gente aprende bastante, tá ok? Agora, Sael, antes do pessoal, o pessoal está aqui fazendo as perguntas, mas uma dúvida que fica sempre, muita gente pergunta, sobre os manuscritos. A gente tem vários manuscritos, você falou rapidamente aí sobre a questão do texto crítico, texto, né? A gente falou sobre tudo isso. Mas é difícil, muitas vezes, aquela pessoa que está lendo a Bíblia em português, uma versão, aí nós hoje temos muitas versões, né? Como é que a gente sabe se aquela versão está trazendo que tipos de texto, quais fontes que ela está usando? A gente tem como saber isso? Principalmente as em português, né? Olha, Suzy, na verdade, a maior parte das versões no Antigo Testamento não tem praticamente variação. Todo mundo usa o texto massorético como referência e padrão. Quando existe diferença de tradução, geralmente essa diferença acontece porque tem um determinado problema ou porque uma versão tenta ser mais literalista, a outra tenta explicar melhor. E às vezes uma versão é feita sem um conhecimento aprofundado da língua hebraica, né? Faltou uma atualização aí linguística de aprofundamento aí tanto no nível semântico como sintático, né? Então aí a coisa realmente não é. Então, por exemplo, né, às vezes uma versão mais antiga vai traduzir a palavra ruach como espírito o tempo todo, né? Ou nefesh como alma o tempo todo. E às vezes tem lugares que não dá para traduzir desse jeito, que não é o sentido naquele contexto, né? Então, o que acontece? As versões mais recentes, a gente tem aí a Nova Almeida atualizada, a Almeida século XXI, a NVI, a NVT, né, para dizer no ambiente evangélico protestante as mais recentes, né, e elas todas se baseiam no texto massorético mesmo. No Novo Testamento, que vai ser um outro curso, né, quarta-feira é outra aula, aí tem alguns detalhes que a gente pode olhar com mais atenção, mas no Antigo Testamento a referência é a mesma. Sendo que essas versões mais recentes, elas interagem a partir dos estudiosos de ponta, né, sobre alguns textos que precisa olhar a comparação entre os textos massoréticos e as outras pequenas variantes. A gente tem uma questão bem interessante aqui, do Marcos, né, sobre os manuscritos, né, lá de Qumran, né, manuscritos do Mar Morto. É verdade que o texto de Isaías 39 e 40 é que serviram para evidenciar a autoria de um só Isaías? Olha, na verdade, esse texto do Mar Morto não define isso, né? Porque qual que é a questão? Né? Nós temos um livro de Isaías com 66 capítulos. Quando a gente termina o capítulo 39 e começa a ler o 40 começa lá no hebraico, Nachamu, Nachamu, Ami, consolem, console o meu povo. E aí,
do século XIX em diante, alguns estudiosos falaram, puxa, do 40 em diante o livro está muito diferente, o livro é muito mais de consolo, não parece ter o mesmo perfil da primeira parte, e no capítulo 45 ele vai mencionar Ciro, então surgiu a sugestão de que a segunda parte de Isaías seria um segundo Isaías. O que quer dizer isso? Seria um outro profeta chamado Isaías, que teria vivido no século VI, e que depois, quando os livros foram trazidos, e os dois eram Isaías, foram juntados num livro só. De qualquer maneira, o livro foi sempre considerado e aceito como palavra divina e referência. Então, o que acontece? Aqueles que entendiam que essa hipótese não fazia nenhum sentido, quando viram que no manuscrito do Mar Morto, a gente está pensando no manuscrito que é um pouquinho anterior à época do Novo Testamento, talvez aí um século antes disso, Isaías está o rolo completo, não tem essa separação. Mas vamos lembrar que Isaías viveu, né, do ano 700, ou pelo menos profetizou, entre os anos 740 até 680, então é muito tempo antes. Então, do ponto de vista técnico, não dá para a gente ter qualquer opinião definitiva sobre um Isaías ou dois Isaías com base nos manuscritos. Mas é interessante que, nesse momento, ninguém entende que existe uma diversidade dentro do livro suficiente para estabelecer dois livros separados. Acho que está sem som aí. Desculpe. O Daniel Borg pergunta aqui se a nova versão do Rei Tiago, que é o New King James, se seria a tradução que mais considera os manuscritos do Mar Morto. Olha, aí depende. Nós temos a King James Version, que é uma versão em inglês, que é do ano 1611, né? E existe em inglês uma nova King James, né? E em português saiu uma versão chamada King James, mas ela é diferente da King James de fala inglesa. Ela é mais contemporânea, usa uma linguagem mais, vamos dizer, da realidade atual. Então, não são exatamente a mesma coisa. E nesse caso, eu não tenho aqui de cabeça de detalhes o quanto eles olharam o manuscrito do Mar Morto, mas com certeza não é o caso, né? Todas as versões mais recentes, como NVI, NVT, NAA, elas consideram os manuscritos do Mar Morto geralmente com mais atenção do que as outras versões. Agora, Sayão, o Rafael pergunta que qual seria a versão mais perto do original. Primeiro eu queria falar para você assistir as nossas lives, que a gente tem duas que falam exatamente sobre isso, sobre tradução bíblica, tá? Então, fique à vontade lá, está no nosso canal. Pode falar, Sayão. Então, Suzy, a questão, né, que o Rafael levanta, ela primeiro tem que passar pela seguinte avaliação. Quando alguém pergunta se uma versão é fiel ao original, a maior parte das pessoas imaginam que a gente deva ter um texto bíblico mais literalmente traduzido, que isso seria uma tradução fiel. Qual que é o problema dessa ideia? Primeiro, é que no hebraico antigo, você é professora de hebraico, sabe muito bem, não é assim. No hebraico antigo não tem verbo ser no presente, não tem verbo estar. Né? Se você fizer uma tradução literal mesmo, ela fica incompreensível. Né? E a outra coisa é que, diferente do que a gente imagina, uma palavra ela não tem o mesmo significado sempre em todos os contextos, mas nem em português, né? Quanto mais na língua antiga. Então você pega uma palavra como a palavra bait, casa, né? Às vezes ela faz referência à moradia de alguém, às vezes é uma referência ao palácio do rei, às vezes é referência ao templo, né, que é a casa do Senhor, às vezes é uma referência a uma dinastia, como a casa de Davi. Então, a pergunta é: será que traduzir isso literalmente
dá o sentido adequado. Então, olhando para as questões de manuscrito, olhando para as questões que a gente chama de ordem semântica e para as questões sintáticas e pela, vamos dizer, fluência do texto traduzido, a gente não vai concordar que uma tradução mais literal ela é fiel, ela se torna confusa. Até porque quem estudou outra língua sabe muito bem, né, que a ordem das palavras não é igual. A Suzy não só estudou hebraico, como estudou também grego e coreano. Né? E você sabe que a ordem da língua do coreano não é igual ao português. Né? Quem estudou alemão sabe que o alemão é muito diferente. Né? Você sempre coloca o verbo no fim da frase. Então, se você fizer uma tradução literal do alemão para o português, vai ficar um negócio muito estranho. Né? Hoje quero eu a igreja luterana naquela cidade visitar. Né? Esse é um negócio difícil de se entender. Então, eu diria que versões como a NVI, como a NVT, como a Nova Almeida atualizada são, e a Almeida 21 são versões preferíveis. Eu sou suspeito para falar, né, mas eu considero a versão melhor em português a nova versão internacional, a NVI, que eu atuei de maneira decisiva na coordenação do projeto. Agora, Sayão, olha, saudades desse lugar onde estão os manuscritos do Mar Morto, onde eles estão expostos. É possível a visitação pública, o que está exposto? Só o rolo de Isaías? Onde estão isso aí? Olha, os manuscritos do Mar Morto, na sua maioria, eles estão devidamente guardados e cuidados no Santuário do Livro, no Museu de Israel, em Jerusalém. Então, o que acontece? Como eles são um tesouro muito especial, eles não ficam disponibilizados, especialmente os textos bíblicos. Alguns manuscritos menores, eles ficam ali à disposição, né? E você pode, quando visitar, você vai ver alguns manuscritos originais mesmo. Mas, por exemplo, no centro da exposição lá em Jerusalém tem um facsímile, uma cópia do manuscrito de Isaías. Não deixam ali o original, por quê? Porque o sujeito desavisado vai lá e bate foto, e a foto às vezes sai com flash, porque você tem que ter cuidado com luminosidade, você tem que ter cuidado com qualquer tipo de degeneração, né? Porque lembra que aquilo é couro de bicho, né? Couro de cabra, de ovelha, né? Que foi feito, que é o pergaminho, né? E até mesmo a questão da temperatura e da umidade. Né? O Dr. Adolfo Reutemann, que é o responsável curador, que é amigo nosso, inclusive já esteve na IBNU, já trouxe uma palestra sobre isso no evento que a gente teve. Ele é aqui a pessoa que tem a responsabilidade e o privilégio de cuidar desses manuscritos. Existem alguns poucos manuscritos que não são os bíblicos, são minoritários. Eu vi alguns, por exemplo, no Museu de Amman, na Jordânia. Inclusive o rolo de cobre que a gente mencionou está lá. E também no Southwestern Theological Baptist Seminary, em Dallas, nos Estados Unidos, que tem alguns poucos manuscritos ali preservados ali pelo pessoal da área de estudos bíblicos e arqueológicos, né, que aparece ali no seminário que é o maior seminário batista do mundo, né? Então, mas a vasta maioria está lá. Agora, cá entre nós, é possível que existam alguns aí que ninguém sabe onde está, né? Que agora recentemente acharam uma caverna lá, que foi chamada caverna número 12, e Opa, textos eu não sabia, não. teriam estar lá, não estão, então se pergunta até hoje se existe alguma coisa aí escondida, guardada em algum lugar, né? Que quem sabe vai ser revelado. E eu vou dizer que não é difícil que o pessoal venha encontrar mais manuscritos, né, na área, porque foi achado em Qumran, a maioria, mas acharam alguma coisa até em Masada, né, e também em outras localidades, e isso então, né, levanta a expectativa, quem sabe vai
aparecer coisa nova, não, coisa velha, né? Aí, no futuro próximo. Coisa velha que é nova, né? Bom, o Rafael pergunta aqui, Sayão, se Jó realmente foi escrito por Moisés. E se o livro de Jó estava lá entre os manuscritos do Mar Morto. Então, o livro de Jó, todas as informações apresentam que ele está incluído no manuscrito do Mar Morto, só que não é, vamos dizer, um material que tem protagonismo. Né? O que foi achado lá, a maioria dos textos mais predominantes é que eles tinham interesse em estudar e fazia parte, vamos dizer, do enfoque teológico deles. Né? Agora, não há nenhuma evidência no livro de Jó que ele foi escrito por Moisés. A única coisa que tem, o texto começa, né? Havia um homem na terra de Uz, o seu nome era Jó, homem piedoso, temente a Deus, que não se desviava dos seus caminhos. Como Jó tem um perfil de apresentar uma realidade que evoca uma sociedade patriarcal, né, da maneira como ele aparece com os filhos e também os seus rebanhos, e isso tem um certo pano de fundo que lembra a descrição, por exemplo, de Gênesis. Aí houve, né, uma sugestão, então, que Jó, que a gente não sabe, teria relação com Moisés, mas isso nem de longe está comprovado, não há nenhuma referência mais exata, a autoria é anônima, e também Jó tem um detalhamento teológico tão aprofundado que discute, né, a problemática do sofrimento e do mal na vida do justo, que parece que é um texto que mostra uma realidade posterior à época mosaica. Então, não entendo que Jó seja material mosaico. Agora, Sael, é uma questão aqui. Você indicaria para alguém que tem conhecimento de hebraico ter a Bíblia interlinear? Você recomendaria? Olha, depende para quê, Suzy. Né? A Bíblia interlinear tem a sua validade, porque o hebraico é uma língua complicada, é uma língua difícil, né? E para a pessoa poder lidar bem com o hebraico, vai precisar de alguns anos de estudo, de aprofundamento. Né? Mas se a pessoa tem uma base boa, assim, de hebraico, e ele tem um interlinear, isso pode ser útil. Porque aí ele olha lá, o que é esse verbo aqui? Isso aqui está no perfeito. Isso aqui está no imperfeito. Isso aqui é masculino plural. Isso aqui é feminino singular. Aqui tem essa preposição que pode ter esse sentido. Então, o interlinear tem lá o seu valor. Mas atenção, a última coisa que dá certo ao estudar hebraico é fazer uma leitura literal do texto, porque existe uma dinâmica muito detalhada na questão, especialmente sintática, né? E que exige um nível de aprofundamento maior. Então, se alguém quer falar de maneira muito decisiva e conclusiva a respeito de um texto, porque ele olhou no interlinear e lá está dizendo isso, certamente a pessoa vai cometer alguns equívocos. Né? Inclusive, recentemente eu vi uma coisa de alguém que fez um comentário e um comentário totalmente fora de propósito, em que ele olhou no interlinear e o interlinear estava inexato, né? Estava equivocado. E também por causa disso, né? Porque às vezes um termo num lugar, tive um exemplo muito claro, quando você vai ver em Gênesis 37, até as versões antigas dizem isso, né? Que o Potifar era um eunuco de Faraó. Mas logo em seguida aparece a mulher do Potifar. Né? Que espécie de eunuco é esse que é casado? Né? É que a palavra eunuco, em muitos contextos, ela significa auto-oficial. Em Gênesis 37 não significa eunuco. Né? Mas você pega um interlinear que pega o primeiro sentido que a palavra pode ter, coloca lá e a pessoa vai ter as conclusões equivocadas. Então, é necessário saber como
né, usar o interlinear para que ele não se torne uma fonte de informação confusa. Agora saiu uma pergunta do Daniel Bor, que é: 100% dos manuscritos bíblicos já foram estudados? Dos manuscritos achados e descobertos, sim, eles já foram estudados. Né? Quer dizer, os manuscritos que já estavam à nossa disposição, eles foram estudados, e esse processo começa com muita força, né, desde o século XVI para cá. Né? Lembra do Erasmo de Roterdã, né, que faz a primeira importante recensão de manuscritos do Novo Testamento, né? E, claro, a gente já tinha esse trabalho extraordinário dos maçoretas, né? Que estava lá no Códice de São Petersburgo, e à medida em que o conhecimento, né, dos manuscritos, dos estudos bíblicos foi ampliado, especialmente do século XVIII, XIX para cá, esses estudos foram muito acentuados, e hoje tudo que está à nossa disposição está muito bem estudado. Inclusive, a próprio trabalho de estudo do Antigo Testamento, né, a gente falou da Bíblia Hebraica que tudo pertence, mas tem um projeto em andamento, né, que deve estar se completando, que é chamada a versão quinta, ou, né, que tem a ver com uma análise mais detalhada de tudo que está disponível. Em Israel também existe um projeto chamado Hebrew Old Testament Text Project, que faz parte dessa avaliação. Agora, se surgir alguma outra coisa, outra caverna lá em Israel ou em algum lugar que seja de manuscrito antigo, ele vai ser pautado aí em comparação com os outros. Agora, interessante, saiu a Maria Judite pergunta: podemos dizer que a canonização feita pelos judeus dos livros da Bíblia foram perfeita? Olha, no meu entendimento, sim. Né? Por quê? Porque para lidar com o texto bíblico, a gente deve entender que o texto diz que Deus está por trás da história, e aquela ideia de que esse texto é inspirado e direcionado pelo próprio Deus. Então, quando você lê Lucas capítulo 24, e você vai ver o que é dito a respeito, né, daquilo que se cumpre na pessoa de Jesus, o texto vai dizer que se cumpriu aquilo que estava na lei, nos profetas e nos salmos. O Salmo é o livro representativo dos escritos, né, que os judeus falavam da Torá, né, Neviim e Ketuvim. E tanto é que passou pouco tempo para que esse consenso do Antigo Testamento existisse entre judeus e cristãos. A gente sabe que existe a questão dos chamados livros apócrifos e deuterocanônicos, mas a influência deles é muito pequena, né? Eles aparecem na Septuaginta, eles têm alguns textos lá, os judeus não entendem esses textos, como também a tradição protestante evangélica não entende que eles têm, né, valor, são chamados de deuterocanônicos, mas não temos uma questão que seja suficientemente problemática. Né? E no Novo Testamento não tem dúvida nenhuma, toda a tradição cristã no mundo concorda com isso. Então, é difícil imaginar, né, aquilo que ficou de fora, né, certamente não conseguiu ter força suficiente em termos de evidência interna ou externa para estar presente no contexto canônico. Então, o consenso judaico e protestante evangélico sobre o Antigo Testamento, ele é absolutamente o mesmo. Agora saiu a pergunta que não quer calar. Quais os elementos que conferem, então, ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, e à Bíblia como um todo, a confiança necessária, né, de que isso não pode ter erro, né, que a gente chama de inerrância da Bíblia,
né? Como é que a gente confia que isso realmente é correto, né? Como é que a gente tem essa segurança? Existe uma série de elementos, Suzy, que aparecem nessa situação e que tem muito a nos dizer aí a respeito do que está envolvido nisso, né? Então, eu poderia aqui apresentar um resumo, né, do que temos nessa realidade sobre a Bíblia, né? Primeiro, chama a atenção o fato de que a Bíblia tinha uma série de informações, de referências que anteriormente eram questionadas demais, dizendo isso nunca aconteceu, isso é bobagem, isso é invenção, e hoje, com todo o estudo que a arqueologia, que a gente tem, confirma cada vez mais a legitimidade. Não tem nenhum livro como a Bíblia nessa situação. Segundo, é interessante a maneira como o texto bíblico se apresenta, né? Os autores que escrevem, eles escrevem como? Eles dizem, olha, assim diz o Senhor. Olha, eu sou o profeta, eu nem queria estar aqui, Deus me chamou. No Novo Testamento você tem a frase, né? Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Quer dizer, o texto bíblico chama a responsabilidade para si. E ele se apresenta como autoridade ao ponto de dizer, olha, essas palavras são tão sérias que a não aceitação delas incorre em prejuízo para a vida das pessoas. E, além disso, a Bíblia pede para a gente provar essa palavra, ela pede para a gente verificar os fatos, ela pede para você vir e arrazoar para ver se elas são assim. E, continuando, a Bíblia tem uma série de profecias, de palavras, né, sobre realidades, entre elas algumas de referência ao futuro e que tem se confirmado e tem acontecido. Mas uma coisa muito impressionante e significativa é como a Bíblia permanece até hoje o livro mais lido da história humana. Então, como é que você tem um livro que tem pelo menos uns 40 autores diferentes, escritos numa época que não tem nada a ver, que consegue, ao mesmo tempo, falar no coração do indivíduo que mora no interior da floresta amazônica, o sujeito que faz doutorado na Suíça, o outro que mora no interior da China, na África, no Brasil? Como é que pode? E o poder do texto é um negócio impressionante, quer dizer, em qualquer época, em qualquer classe social, em qualquer povo, a Bíblia encontra um espaço poderosíssimo. Além disso, a Bíblia tem uma mensagem, apesar da diversidade, ela mostra muito essa questão da graça divina, salvadora e redentora atravessando a história. E o impressionante é a transformação da vida de pessoas por causa da mensagem bíblica. Não é só questão de manuscritos, de história, quer dizer, por que um indivíduo que estava totalmente sem esperança, atingido por essa mensagem, passa por uma transformação? E olhando para a história humana, nenhum outro documento da antiguidade foi tão bem preservado como a Bíblia. E olhando para a história, você vai ver que existe uma série de elementos que construíram a civilização, principalmente a civilização ocidental. E quando você vai examinar os sábios preceitos bíblicos que foram levados a sério, né, inicialmente na história da Europa, depois com força na história da Europa do Centro e do Norte, depois nas Américas, na Ásia. Um exemplo mesmo é o impacto da Bíblia na história da Coreia recente, até mesmo na história do Brasil, né? Nenhum ambiente você vê uma coisa semelhante, né? Ou seja, falando em literatura, especialmente ligada ao sagrado, não tem para ninguém. A Bíblia é um livro incomparável na sua sabedoria, no seu impacto, né? O livro mais significativo de toda a história humana. É realmente impressionante, né? Agora, Saião, Odil Sampaio que pergunta,
falando sobre a consideração dos textos encontrados no Mar Morto, confronta o entendimento do judaísmo em relação ao Messias? Olha, não é que confronta, acho que ajuda a gente a entender que nos tempos bíblicos não existia judaísmo, existiam judaísmos, né? Não é muito comum as pessoas falarem, olha, é porque o judeu, ele faz isso, o judeu pensa assim, não tem o judeu, né? Você tinha, por exemplo, o pessoal de perfil bastante reacionário, como era o caso dos zelotes, né, que queriam acabar com os romanos à força. Você tinha os fariseus tão dedicados à leitura, à interpretação e aplicação da lei. Você tem os saduceus mais ligados à questão do templo, do sacrifício, dos rituais ali, né? E a gente vai ver mais ainda a diferença do pessoal do contexto de Qumran, que tem a ver com os manuscritos do Mar Morto. O que a gente vai perceber ali é que começa-se a ter uma visão, uma referência de Messias um pouco diferente, porque o predominante entendimento de Messias na época do primeiro século tinha muita influência da vitória que os macabeus tiveram na época do domínio Seleucida, aí no segundo século antes de Cristo. Então eles estavam imaginando muito um Messias excessivamente voltado para a questão de uma vitória militar e não olhando outros textos com tanta atenção. Isso aqui em Qumran isso muda um pouco, mas não é que tem uma grande diferença, mostra melhor esse cenário e que, na verdade, o movimento de Jesus e dos discípulos é um movimento judaico. O pessoal esquece disso. Né? Eles acham que Jesus frequentava a primeira igreja evangélica de Jerusalém, né? E que ele não tinha nada a ver com a realidade judaica, mas é totalmente. E o que Jesus e os discípulos apresentam é uma clara perspectiva sobre a questão messiânica que está registrada no Novo Testamento. Agora, pelo horário, a gente está chegando aqui para o final, Sayão, e sobre a questão do Antigo Testamento. Você falou aí um pouquinho sobre a confiança que a gente pode ter, né, sobre o Antigo Testamento, mas como ele tem uma base, né, importante, porque às vezes o pessoal despreza falar que o Antigo Testamento já passou, então o pessoal às vezes deixa de estudar, deixa de ler o Antigo Testamento e foca apenas no Novo, né? Então, só para a gente poder finalizar, eu gostaria que você falasse sobre essa importância do Antigo Testamento até para a gente poder estudar corretamente o Novo Testamento, né? Então, Suzy, olha, é muito importante entender que, claro, você que é cristão, né, você que é discípulo de Jesus e tem convicções de fé, ou você que é interessado, ou que faz parte desse ambiente da cristandade, não há como entender o Novo Testamento, os evangelhos, a história de Jesus sem a sua base, que é o Antigo Testamento. E por que a gente pode dizer isso? Porque Jesus referendou o Antigo Testamento. Então, como é que eu posso ser seguidor de Jesus e falar, não, o Antigo Testamento, Jesus valorizou a própria lei, Jesus falou claramente que ele estava em sintonia com o próprio Moisés, ele tantas vezes falou que está acontecendo aqui é o cumprimento de que foi dito pelos profetas. Lá em Lucas 4, ele chega na sinagoga de Nazaré, ele vai abrir, né, o rolo e abre em Isaías 61 e vai dizer, hoje se cumpriu o que foi dito aqui. Para você entender a vida de Jesus. Jesus, no Shabat, ele vai lá na sinagoga, Jesus é apresentado no templo de Jerusalém, Jesus está lá na Galileia, no norte de Israel, com seus discípulos. Ele, com 12 anos, está lá na ocasião em que um judeu fazia bar mitzvah. Então, é interessante que, sem essa perspectiva, não faz sentido, né? Ou seja, Novo Testamento sem o Antigo é telhado sem parede e sem fundamento. Se você não entender, não estudar, você vai certamente se atrapalhar. Agora, a questão, Suzy, é que, de fato, o problema que eu acho que é difícil para muita gente é um problema
hermenêutico. O que quer dizer isso? A pessoa acha, porque ele leu qualquer texto no Antigo Testamento, que esse texto necessariamente deve ser praticado aqui no dia a dia. Bom, não é assim. Nem com os textos do Novo Testamento não é assim. Você precisa entender o que está sendo dito, por quem, quando disse, qual é a razão de ser. E que sim, tem coisas no Antigo Testamento que não são mais aplicáveis na nossa realidade. Aliás, não são aplicáveis nem no judaísmo, quanto mais na fé cristã, que tem a ampliação, né, da revelação bíblica com o Novo Testamento. Nesse sentido, é um prejuízo incalculável tentar caminhar na jornada cristã sem, atenção, 929 capítulos da sua Bíblia, que se unem aos 260 do Novo Testamento. Tá? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude aí no entendimento da sua palavra, e por isso a IBNU está aqui para auxiliar a todos, quer seja presencialmente ali no WTC, quer seja aqui online para todo mundo. É isso aí, muito obrigada, pessoal. Eu sinto muito, né, mas a gente tem um tempo aqui limitado, não dá para responder todas as perguntas, mas a gente vai estar aqui, né, nas próximas semanas, até o final do mês de março. Então, todos os sábados, às 19 horas, e todos os estudos, inclusive a gente tem mais de 30 estudos, né, cursos, aí no nosso canal da IBNU. Então, você fique à vontade para acessar, para assistir no seu tempo, né, e que seja abençoado, né, Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada por estarem juntos, né, e acompanhem, continuem com a gente até o final.